Minha gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o espiritismo, né? Sobre a religião do espiritismo, porque existem milhares de religiões, existem milhares de deuses, Bíblias sagradas, existem milhares de divindades, porque são homens que criam deuses, não deuses que criam homens. Nesse vídeo eu vou falar sobre onde que surgiu ali o espiritismo, aonde foi, qual foi o local, aonde foi, qual foi o país, por quem. Então a gente vai saber aqui qual foi, aonde que surgiu o espiritismo. E depois a gente vai saber quais são as leis do espiritismo, quais são os costumes que eles usam, quais também são quais são as leis, quais são ali os deuses que eles acreditam que eles fazem ali as suas orações, entrem em contato, ou não sei, eu confesso para vocês que eu não nunca tinha estudado sobre essa religião. Mas, porém, eu vou falar aqui sobre essa religião do espiritismo, porque eu tô trazendo vários episódios aqui de religiões, falando sobre algumas religiões do mundo. E é muito importante você conhecer que existem várias religiões, milhares de religiões, né? O espiritismo surgiu na França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, Livre de Spirites, organizado por Allan Kardec, Pierre de Domino e Harry Potter de Leon. Danisa e Rivai, pedagogo e escritor. O espiritismo tem origem nos fenômenos denominados de mesas gigantes, que consistiam em reuniões de grupos de pessoas que se unem em torno de uma mesa e pareciam ganhar vida e se movimentavam, escutando ordens como vá para a direita e dê 3 voltas, e etc. Essa suposta manifestação inteligente suscitou aos participantes aprimorar a comunicação, estabelecendo um código através de batidas, onde depois de inquirida a mesa era orientada a responder através das batidas determinadas perguntas feitas pelo presentes. Cada batida representava uma letra do alfabeto, em uma espécie de código Morse, formando frases e estabelecendo ideias. Foi através desse método que Allan Kardec soube pelas próprias mesas que por trás deste fenômeno estavam os espíritos, as almas das pessoas que tinham morrido, mas que continuavam vivas no mundo espiritual. Com o desenvolvimento do método, Kardec classificou o assunto revelado pelos espíritos para formar uma doutrina de caráter filosófico, científico e religioso. No seu aspecto filosófico, o espiritismo há uma interpretação da vida, respondendo questões como o problema de ser, no destino e da dor. Responde às perguntas inquietantes de onde eu vim, o que eu faço no mundo, para onde irei depois da morte. O espiritismo, como na ciência, o espiritismo estuda a luz da razão dentro dos critérios científicos. Os fenômenos mediúnicos, isto é, um fenômeno provocado pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Para o espiritismo não existe sobrenatural. Como religião, o espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Ele falou aqui os ensinamentos de Jesus Cristo porque é só apenas a história mesmo criada ali pela Igreja Católica, pegada ali de outros deuses pagãos, tá bom? Mas não é que Jesus Cristo tenha existido não, porque tem essa palavra Jesus Cristo, já tem vídeo aqui explicando melhor da onde que veio surgir essa palavra Jesus e essa palavra Cristo, tá? Sua verdadeira expressão, simplicidade, pureza e amor. É uma religião sem culto externo, sem sacerdócio, organizado, sem cerimônias de qualquer natureza, sem intermediários entre as culturas e o Criador, podendo ser considerada como uma religião cósmica, tendo como o amor e a caridade como um ideal maior. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus, mas o Espiritismo mais puro enviado por Deus como modelo e o guia. Os principais básicos
Os princípios mais básicos do Espiritismo são: primeiro, a existência de Deus para o Espiritismo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. 2. A imortalidade da alma ou espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado pelo universo, pelo Deus, né? Porque a gente não devemos acreditar. Porque só muda o nome, né? Deus, não digo, né, Deus só apenas o Deus evangélico. Porque Deus está no plural e Deus pode ser qualquer Deus, né? Até mesmo a nota de que a gente tem, a nota, né, de dinheiro, tem um Deus. Deus seja louvado, mas se o Estado é laico, pode ser qualquer Deus, né? Não é só apenas o Deus evangélico. Deus para evoluir e realizar individualmente pelos seus propósitos e esforço. A reencarnação, o espírito nasce simples e ignorante e é ele quem decide criar o seu próprio destino. O homem é dotado de livre-arbítrio, ou seja, tem capacidade de fazer escolhas boas ou mais. Tem a capacidade de evoluir e se aperfeiçoar para se tornar cada vez mais perfeito. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançar encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes necessárias. Para adquirir mais conhecimento através de múltiplas experiências de vida, o progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. As diferenças entre os indivíduos se explicam pelo maior ou menor grau de desenvolvimento moral e intelectual, porque tiveram mais experiências reencarnatórias ou aproveitaram bem as oportunidades do progresso. 3. A comunicabilidade dos espíritos. O homem é um espírito imortal que não desaparece com a morte orgânica. Continua sendo como era quando encarnado, bom ou mau. Trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, eles estão por toda parte. Através dos denominados medíocres, os espíritos podem se comunicar conosco, se puder, se quiser. Existem diversas maneiras de comunicação, a psicografia, e o medíocre escreve a mensagem do espírito. A psicofonia, o espírito fala através do medíocre. O mesmo através de equipamentos eletrônicos, transcomunicação instrumental. A pluralidade dos mundos hábitos, os diferentes mundos estelares, planetários, constituem os números morais aos espíritos que neles se encarnam. As condições deste mundo diferentes quando o grau é de adiantamento ou de inferioridades dos seus habitantes. Para o Espiritismo, a caridade é preceito fundamental para que o espírito atinja a perfeição, já que todos os seres humanos são irmãos, devem se ajudar mutuamente. Para o Espiritismo, a fé deve ser raciocinada sem racionalidade. Não passa de uma crendice ou mesmo de uma superstição. Para Allan Kardec, fé inabalável é aquele que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para compreender o Espiritismo em sua totalidade é imprescindível ler as obras de Allan Kardec, tais o livro dos Espíritos Evangelhos segundo o Espiritismo, o livro de Medeiros, O Céu e o Inferno, Gênesis, Revista Espiritismo. Enfim, isso aqui é onde surgiu, né? Surgiu na França e com esse autor aqui, né, que escreveu, ele que, né? Agora vamos saber aqui quais são os costumes do Espiritismo, né? O que eles usam para poder usar para poder se comunicar com os espíritos ou fazer algo do tipo que vocês imaginam. Os costumes, né, os básicos que eles usam. Vamos saber aqui os rituais do Espiritismo e o Protestantismo, né? Mas é mais sobre o Espiritismo que a gente quer saber, né? Cada religião tem a sua particularidade e suas crenças. Para o Espiritismo e o Protestantismo, é Espiritismo, né? O Protestantismo já é outra coisa. Os rituais podem ser escolhidos entre cremação ou sepultamento, conforme a vontade dos familiares.
O espiritismo, para os seguidores do espiritismo, a morte não existe. O espírito usa o corpo físico como instrumento para se aprimorar. O corpo é uma veste de reencarnação, serve para o espírito evoluir. Quando o corpo morre, o espírito se desliga e fica no mundo espiritual, estudando-se e se preparando para uma nova encarnação. Com a reencarnação, o espírito adquire experiências e evolui o outro corpo sucessivamente. As espíritas velam seus mortos da mesma maneira que os demais religiosos. Durante o velório, faz preces, procura manter o equilíbrio, porque o espírito do descartamento pode continuar por perto durante o período. Os espíritas não usam velas nem flores nas cerimônias funerárias. O corpo pode ser enterrado ou cremado. Para a cremação, costuma-se aguardar mais de 72 horas. O protestantismo, vamos falar sobre o protestantismo não, é mais sobre Em relação ao espiritismo, o espiritismo ele não acredita em vários deuses. E sim, ele só acredita em um Deus, mas pode ser qualquer Deus. Digo, tanto Deus evangélico, tanto o Deus de outra religião, enfim. O Deus para ele vê Deus do jeito dele, de cada um deles. Então, eles não acreditam em mais de um Deus. E sim acreditam em um Deus, né? Uma força da natureza, uma força das coisas, né? Que domina tudo. Mas não acreditam em vários deles. É muito importante você saber disso. Em relação aos costumes, claro que os costumes deles é sempre estar ajudando ao próximo, né? Assim como eu vou falar aqui sobre algumas leis, né, do espiritismo. Claro que eles se ajuntam, né? Gostam de fazer ali, falar com quem. Acho que tem uma sala, acho que tem um local certo para com que eles entrem em contato com alguma espiritualidade, com alguma alma. Pode fazer assim alguma magia, qualquer coisa, para poder entrar em contato com algum ente querido. Alguns relatam que, pelo que um pouco que eu estudei, relata que alguns deles conseguem, né, falar com alguns entes queridos, tanto almas, né, mas só que ou até mesmo com o espírito daquela pessoa, né? Tem alguns que até oram, né? Oram lá pelo aquele espírito daquela pessoa, por alguma pessoa, algum parente, por alguma pessoa, né? Que fica orando. Claro, fica ali rezando para aquele espírito, né? A alma daquela pessoa que morreu. Claro que eles usam muito isso. Isso eu tenho pura certeza, né? Porque eles mexem muito, ele acredita muito na força do espírito, da força do querer, né? E claro que eles não é na maneira que eles querem se manter com contato com esses espíritos e nem mesmo com as almas que eles querem. Mas sim é quando o espírito ou até a alma quer contato com eles. Então não é só apenas o querer da gente que está vivo, mas sim também é um querer deles, do espírito, né? Ou a vontade da alma. É muito importante você saber um pouco que eu já estudei sobre espiritismo. Eu sei que algumas pessoas que morrem, dependendo da morte que a pessoa morreu, eu digo uma pessoa que morreu ali de uma bala perdida, ou sei lá, porque não queria morrer, né? Porque acontece muito isso, de uma pessoa não querer morrer e né, aquela alma, com certeza, ou aquele espírito fica ali vagando. Acredito eu também que o espírito, alguns espíritos, né, da pessoa, pode ser que eles fiquem vagando, eles demorem a cerca de um ano, até mais de 5 anos, para poder ele se reencarnar em outra pessoa. Eu acredito que seja assim. Eu acho que não é o momento da pessoa, e sim o momento. Por isso que eles cuidam muito da espiritualidade, porque é para a pessoa ficar mais em paz, aquele espírito ficar em paz, porque alguns espíritos de uma pessoa que morre, ela fica ali perturbando os entes queridos, ou fica ali não aceitando aquela morte, que aquela pessoa morreu, não aceita e fica ali querendo reencarnar, ou até mesmo interferir na vida de outra pessoa. Acredito eu também que o espírito, ele sempre tá vagando no mundo. Alguns eles ficam em paz consigo mesmo
eles vão, ficam lá descansando, ou até mesmo vai para outro local. Eu acredito eu que tem um local feito para isso, né? Para onde esse espírito vai, né? Uma evolução lá, uns estudos que vai acontecer com aquele espírito, para aquele espírito ir evoluir ou não. Tipo, se ele fez com tudo nessa vida, fez tudo certinho, ou ajudou muito aquela pessoa, aquele corpo, aquela vida daquela pessoa. E se ele evoluiu em relação a tudo, né? Da vida, e se ele morreu, ele sim pode sim passar para outra vida, de outra reencarnação, viver em outra vida melhor do que essa, ou até mesmo pior. É uma fase, né, na verdade. O espírito ele nunca morre, ele só apenas se desencarna do corpo, assim como a alma, né? A alma também, ela não morre, né? A alma, ela é um ser que ele vai existir, né? E também, você querendo ou não, você pode também estudar sobre apenas a alma, né? Na alma. Então, a alma também, claro que ela também estiver passando ali por tudo certinho aqui, né, passando nessa vida temporal, nessa terra. Ela sim pode passar ali, ir para outro mundo, ou viver em outra vida, ou viver em outro, enfim. A gente não, eu assim não entendo muito sobre espiritismo, mas em relação a esses espíritos que nós vemos nas igrejas, principalmente manifestando nos espíritos, eu acredito que assim, é uma manipulação, porque existe também a manipulação, como é que se diz, aquele negócio que faz, né, hipnose, que mexe muito ali com o ser humano, principalmente aquela pessoa que é fraca, né, que vai se levando pro tudo. Assim como o demônio, ele foi criado pela Igreja Católica, vocês sabem, né, Satanás, diabo, foi criado ali uma figura para poder colocar medo nas pessoas. Mas sim, a gente temos nossa na natureza. Não é apenas um ser que influencia a gente, mas sim a gente já nascemos com essa natureza de mal. Um pouco do mal, um pouco do bem. Então não existe um ser 100% que faz só apenas o bem. Então é isso, minha gente. Acredito eu que sim, a espiritualidade da pessoa, ela não morre, e assim ela pode ali pode sim reencarnar talvez em outra pessoa, né? E também, com certeza, existem vários espíritos, né, que ficam ali, espírito da morte, espírito espírito da briga, o espírito da confusão. Existe sim esse espírito, mas porém ele tá vagando, ele tá ali sempre procurando algo para poder ali fazer com que faça com que o ser humano ele se prejudique. Então o ser humano ele precisa ter isso em mente, né? Porque existe vários espíritos, né? Eu digo espiritismo em geral, porque existe todo tipo de espírito. Eu não digo não é só o espírito do mal, mas sim o espírito do bem. Existe também o espírito do bem, o espírito que só quer apenas fazer o bem. E o espiritismo não é só apenas para fazer o mal, e sim para fazer também o bem, para ajudar o ser humano, ajudar ali a nossa espiritualidade. Quem somos nós se a gente só apenas cuidar do nosso corpo físico, né? A gente devemos também cuidar também da nossa espiritualidade, né? Acreditar que a gente somos capazes de tudo. Então, em relação às leis, né, do espiritismo, o que é uma lei? É um direito que se define uma lei como regra, prescrição, amanada de uma autoridade soberana. Assim como existe, cada religião existe uma lei, né? Eu digo, não é só apenas no espiritismo, mas existe também uma lei para outra religião, assim como da cristã, do budismo, de outras religiões também, que existem várias leis, né? Mas para a lei do espiritismo, vamos saber o que significa uma lei, né? Uma lei é uma autoridade soberana, mas diferentemente das leis humanas ou mosaicas, que estão sujeitas a alterações e que foram criadas para atender às necessidades dos homens e mulheres,
de determinado tempo e esforço. Primeira lei do Espiritismo: a lei do amor, justiça e caridade. Desde os tempos imemoriais, ao ser humano fala a injustiça como meio de corrigir faltas e ações imorais, fazendo que também seja uma lei natural para a humanidade a justiça por vezes acaba se tornando seletiva, parcial e às vezes sem o conceito de amor, fraternidade que caracteriza a justiça divina. Uma outra evidência de que a justiça é inata ao ser humano é que numa situação o senso de justiça de um indivíduo mostra um descontentamento entre a situação observada e a ideal imaginando pela maioria. Isso é a justiça enfrentaria contrabalanceando entre o amor e a fraternidade, a fim de atingir o bem comum. Então, o resumo dessa lei diz a respeito à verdadeira justiça, que para ser equitativa deve ser feita com amor, com o próximo e com a caridade incondicional. Então, o que mais me chama muito a minha atenção sobre essas outras religiões é que eles ficam falando mal de outra religião, acham que só apenas outra religião, até mesmo o espiritismo, acha que o budismo, acha que outras religiões só fazem apenas o mal. Eu digo isso porque eu já escutei muito. Mas, querendo ou não, não existe uma religião, e nem existe muito menos uma divindade, e nem muito menos uma pessoa ou uma religião que faça só apenas 100% bem. Existe uma religião, sim, com defeitos, e as pessoas precisam aceitar isso. Claro que eles fazem o bem, claro que eles fazem o mal, mas a terapia deles, mais para que eles querem fazer, o que eles mais focam, é mais em fazer o bem e não o mal. Então não tem esse negócio de porque só apenas é porque espiritismo é porque só para fazer o mal, para poder fazer o mal àquela outra pessoa, enfim. Claro que eles usam às vezes para fazer o mal, mas isso é de cada pessoa. É de cada pessoa, de cada vontade de cada pessoa, né? Mas a maioria delas faz o bem, sim, né? Então, a segunda lei do Espiritismo é a lei da adoração. Essa lei é uma regra natural e divina, pois ela é encontrada em todos os tempos, em todos os povos da história humana na Terra. Mesmo que em diferentes formas, segundo o livro de Leis Morais, na atualidade, a crença numa divindade é inata ao ser humano, pois, tendo sido um criador por Deus, ou qualquer Deus, todos cultivam, mesmo que ainda não tenham uma orientação religiosa. A vaga intuição da existência de um ser superior do qual dependemos, em um trecho de João 4, 23 e 24, se encontrar a expressão adorar em espírito e em verdade. Então, eles sim cultivam a adoração, mas eu não sei se é as mesmas, quais são os tipos de música, mas que eles acreditam que eles gostam de estar ali cultivando a adoração, eles gostam. Porque, aliás, não é só em relação a ser humano, em relação à religião. E sim, é uma necessidade do ser humano em cultivar a adoração. Ele gosta das músicas, eles gostam de estar ali sempre. É um alimento da alma, né? Alguns levam a tranquilidade da alma, da música. Eu não gosto muito de música, porque pra mim aqui no Brasil não existe uma música, quase nenhuma música que preste, né? Pode até ser uma música só de calcular, só pra se divertir um pouco, mas eu não vejo música tanto com muito sentido. Mas aí eles levam muito a sério também as músicas, né? Os hinos, enfim. Mas afinal, o que seria adorar um espírito em verdade? É tornar-se progressivamente melhor, apondo-se o egoísmo, e servir a humanidade e querer o bem de todos os seres humanos e não humanos. E não humanos também, então animais. Então não é só apenas você fazer o bem só para o ser humano, e sim para os animais também. Sem nada em troca. Então é ser cristão como Cristo, consoante a expressão e vos amardes como eu vos amei. Então eu consumo se adorar pela forma íntima que desenvolve a espiritualidade, seja pelo autoconhecimento, sublimação dos pensamentos, sentimentos, caridade e etc. E pela adoração anteriorizada, prece, adoração que deve se vir do coração e tocar a alma. 3.
a lei do trabalho. No cristianismo não, no espiritismo, eles usam a lei do trabalho. Tudo trabalha na natureza. O corpo físico ou carnal trabalha constantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico, imunológico. Espíritas trabalham para manter a harmonia. Portanto, a lei do trabalho também é uma lei natural e que o existência significa que para o homem encarnado preste uma atividade em troca de algo para se satisfazer suas necessidades, enquanto o mundo espiritual significa prestar serviços com prol de algo maior. 4. Da lei do espiritismo. A lei da liberdade. Assim como a justiça, a fraternidade, a liberdade também foi um conceito bastante estudado, questionado e defendido por grandes pensadores de todas as épocas e povos, o que caracteriza a mesma como mais uma lei natural inatamente humana. Mas afinal, que diz a lei da liberdade? É o que o livro do livre-arbítrio. No princípio, quando Deus criou os espíritos, além de ter dado a faculdades intelectuais do morais características de cada um, para que qual espírito recém-criados reencarnariam nas primeiras existências. Deu também o livre-arbítrio. Não, lembrando, minha gente, que livre-arbítrio a gente não tem, tá? No Brasil a gente não tem. Essa palavra a gente foi colocada na Bíblia, sim, mas na vida real a gente não tem livre-arbítrio. Porque se você tiver uma determinada atitude, você tem uma consequência. Se você fazer o mal, você vai para o inferno. Se você for para o céu, se você fazer as coisas boas, você vai para o céu. Então não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você fazer tudo o que você der para você fazer e não tiver nada em troca. Mas na Bíblia você não tem livre-arbítrio. Mas aqui no meu canal você tem, viu? É capaz de escolher entre o bem e o mal, a fim de evoluir como perfeição ou manter estacionário, mas numa regredir. Mas até onde vai a liberdade de um ser? Há consequências caso o livre-arbítrio seja usado para o mal. Então, os pensamentos pessimistas há uma colher de situações desagradantes. Mas não é necessariamente discórdia, rancor, raiva, pois o que o Deus, qualquer Deus dizia, né, na frase bíblica, vos sois deuses. Criados a realidade que desejamos através de pensamentos e ações, por isso a expressão, mas nem tudo lhe convém. Então, o rumo à lei da liberdade nada é mais do que a lei de causar efeito e ação e reação. É a lei da sociedade. O que é a sociedade? Segundo sociologia, é um grupo de pessoas que habitam no mesmo espaço, certo período, e então, segundo o significado do próprio nome, sociedade, é a associação amistosa entre os outros. Surgimento de primeiros harmoniamentos, né? A 6 é a lei da igualdade, né? Sendo também uma lei natural por ter sido debatido e questionado por milênios. A lei da igualdade diz que, embora espíritos foram criados iguais, nem todos evoluem na mesma proporção, segundo as suas existências, livre e arbítrio. Lei da reprodução. A lei da reprodução é uma biologia, a reprodução é a capacidade de descendentes para dar continuidade à espécie. Fisicamente falando, na ciência espírita é uma transformação espiritual, de capacidade de se melhorar. 8. A lei da conservação. A conservação é impedir algo de grande valor com importância para ser humano deteriore ou se perca ao curto prazo do tempo. 9. A lei da destruição. A lei da justiça e sabedoria tenha criado uma lei com o nome de denotar algo tão ruim que causou grandes catástrofes humanitárias. E o segundo mesmo livro, Extinção Abusiva, caracteriza pela predominância bestialidade sobre a natureza espiritual. E que materialistas que dizem respeito à destruição de coisas materiais a fim de causar sofrimentos e assim impulsionar os seres de regeneração moral. A lei do progresso. A lei do progresso é uma evolução moral, né, que com cargo de religião tratado
metafísicas espirituais em divisão fez com que entenda as coisas que transcendem da matéria, bem como as leis divinas. Então existe 10 leis. A última é essa. E os deuses, não existe deuses, existe só apenas um Deus, né, que pode ser qualquer Deus de qualquer religião. E é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tá bom? E tchau.